quiero invitar y recibir al primer orador expositor, quien se va a encargar entonces de abrir este segundo bloque. Vamos a invitar a pasar al señor Daniel Rogerio Schmidt, agrónomo de Pagri, con maestría en Ingeniería Agrícola, coordinador de proyectos Cebolla de Pagri Alto Valle, coordinador de la Cámara del Sector de Cebolla del Estado de Santa Catarina y director técnico de NACE, de la Asociación Nacional de Productores de Cebolla. Él va a hacer referencia a la cebolla en Brasil, en el estado en Santa Catarina. Así que vamos a brindarle un cálido aplauso, por favor, entonces, al señor Daniel Rogerio Schmidt. Bom dia a todos, obrigado. Vou falar português despacio, né, para que possam compreender. Bom, eu trabalho em Epagri. Epagri é uma empresa de pesquisa e extensão rural da província de Santa Catarina. Vou falar um pouco da produção mundial, falar do Brasil e depois de maneira específica também de Santa Catarina. E apresentar os dados da província de Goiás, porque o colega de Goiás não pôde vir. Bom, esses são os principais países produtores de cebola, né? Os dados da FAO em 2023. Vocês podem ver que a Índia, nos últimos anos, ultrapassou a China e se tornou o maior produtor de cebola do mundo. O mundo produz em torno de 111 milhões de toneladas. A Índia e a China sozinhos produzem quase metade disso, né? A gente vai ver que tem muitos países da Ásia, o consumo de cebola na Ásia é muito intenso, também elevado nos países árabes ou muçulmanos, né? E aí a gente vê a posição do Brasil, que está aqui com 1.640.000 toneladas. O que chama um pouco a atenção para nós da América Latina é o crescimento do México, que ultrapassou o Brasil nos últimos anos. O México hoje já está entre os 10 principais produtores mundiais, porque exporta bastante cebola para os Estados Unidos. Os principais países exportadores, né? Então, a Índia é o maior produtor e o maior exportador. A venda de cebola, com exceção, claro, da Holanda, que aqui a gente escreve como Países Baixos, que tem um mercado mais amplo, né, mundial, ele ainda é um mercado muito localizado. Como a Argentina vende para o Brasil, México para Estados Unidos, Índia abastece os vizinhos, ainda é uma produção, um comércio muito regional em termos mundiais. E estima-se que em torno de 7 a 8% do que se produz no mundo é comercializado entre os países, né? E aí a gente vê o México, né, também, novamente com uma posição bastante elevada, cresceu muito nos últimos tempos. E aí aparece a Argentina aqui, isso é de 2023, né? Se fosse 2024 seria bem mais alto, né? Sendo que o Brasil é o principal comprador, né? Os principais países importadores, eu vi até aqui, até no Brasil, né? E naquele ano foi baixo, nesse ano deve ficar em torno de 270.000 toneladas, o ano 24, aliás, fechou em 270.000, quase dobrou a importação brasileira, né? E aí a gente vê os países que têm grandes importações, né? Isso fica mais aí para depois, quando a palestra estiver disponível para quem quiser olhar os países, né, como curiosidade. Bom, a América do Sul, esses 5 países que aí estão, Argentina, Brasil, Chile, Colômbia e Peru, eles produzem quase 90% do que se produz na América do Sul, tá? 80%, alguns meses. O Brasil é o maior produtor, está já há bastante tempo com a produção relativamente estabilizada. O Peru cresceu, deu uma retrocedida, exporta cebolas para os Estados Unidos, né? A Colômbia também oscilou um pouco.
e a Argentina tem uma produção mais estável, né, ao longo dos anos. E o Chile tem crescido um pouco, principalmente que está, nos últimos anos, exportando cebola para o Brasil. A nossa produção na América do Sul, comparada com a produção mundial, é muito pequena. Nós representamos 4% apenas, né? Apenas 4% da produção mundial a América do Sul representa. Não somos um mercado significativo nesse sentido, porque em média temos um consumo per capita também relativamente baixo, enquanto a América do Sul, Argentina, Uruguai, Chile tem consumo per capita mais alto, outros países têm já um consumo mais baixo. Bom, essa é a evolução da produção de cebola no Brasil desde década de 70 e de Santa Catarina, que é a província de onde venho e que é a província, o estado que mais produz cebola no Brasil, né? O que pode se observar nesse gráfico é que o Brasil já teve mais de 80 mil hectares de cebola e até 2010 o crescimento da produção no Brasil estava baseado na expansão da área produtiva e depois a produção aumentou, né, muito mais baseado no aumento do rendimento. A área estabilizou em torno de 48 a 50 mil hectares no Brasil, mas o que chama muito a atenção é que nos últimos 12, 15 anos a produção brasileira está estabilizada. O Brasil produz 1.600.000 toneladas, em média, importa, em média, 180 a 200 mil toneladas e a população continua crescendo. Isso significa que o consumo per capita no Brasil está caindo. Já há 20, 25 anos, se consumia 8, 9 quilos por pessoa por ano. Hoje está em 6 quilos por pessoa por ano. É um grande mercado que precisa receber incentivo, investimento para ampliar o consumo de todos que vendem para esse mercado, né? Eu creio que devem se preocupar com essa situação. E Santa Catarina não é diferente, também está com a sua produção estabilizada nos últimos anos e os nossos rendimentos também por hectare no Brasil nos últimos 10 anos também estão estabilizados em torno de 30 toneladas por hectare. Cresceu muito quando Goiás, Minas Gerais e Bahia passaram a produzir e depois disso, de certa forma, estabilizou, né, a produtividade média, o rendimento médio do país. Santa Catarina, a nossa evolução em termos de área, né? Estamos recuperando lentamente a área. Já tínhamos historicamente em torno de 20 mil hectares e chegou a 17 mil e agora está crescendo. O número de 2024-25, na verdade, já foi corrigido, passou de 19 mil. Né? Como todo mundo nesse ano, né? Plantamos mais cebola, estamos com muita cebola lá, pensando, claro, nos preços do ano passado, né? Como vocês podem ver, a produção é bastante, a produtividade, o rendimento é bastante variável. E aqui tem uma grande influência do fenômeno El Niño. Ano de muitas chuvas na nossa região, a produtividade, o rendimento vem para cerca de 20 toneladas por hectare. Em anos normais, anos de laninha, fica em torno de 30 toneladas por hectare.
Essa é a evolução da produção nas principais províncias, né, brasileiras que produzem cebola. Santa Catarina há muito tempo é o maior produtor, em torno de 30% da produção brasileira historicamente é de Santa Catarina, mas a gente percebe em vermelho que a partir de 2014, 15, a Bahia cresceu muito, né? Aumentou bastante na região de Irecê a produção, e a Bahia a partir dali se tornou o segundo produtor e permaneceu. A gente vê que São Paulo teve um pouco de redução. A gente também percebe Minas Gerais, que é a região central do Brasil, né? Região também de Cerrado, que também aumentou a produção, Minas Gerais, e houve redução do Paraná e do Rio Grande do Sul. A única diferença é que o Paraná, nesse último ano, nos surpreendeu com aqui não tem os dados de 2024, mas provavelmente a produção do Paraná vai dar uma quinada para cima, né? Quando vamos somar isso em grandes regiões, nas grandes regiões, então vamos ter o Nordeste, né? Com uma oferta que hoje está muito concentrada na Bahia, porque Pernambuco reduziu a área, ficando entre 300 e 400 mil toneladas. O crescimento da região do Cerrado foi muito grande, tanto que em 2023 ultrapassou a região Sul. A região Sul, Santa Catarina se manteve estável, mas o Rio Grande do Sul e o Paraná, ao longo dos últimos anos, foram perdendo área, diminuindo área e diminuindo a produção. Esse é um quadro de oferta que é feito no Seminário Nacional de Cebola, onde é feito no Brasil. Essa era uma situação de 2014 15, né? Essa é a oferta mensal de cada região que nós planejamos, né? Colocamos numa planilha lá no seminário, que não me lembro onde foi, em 2014, né? E aí tínhamos dois momentos, que é outubro, novembro, que importávamos cebola em alguns anos da Europa, até essa época, e naquela época muita importação da Argentina e também da Europa, especialmente da Holanda, que naquela época, por 2 anos, vendeu mais cebola para o Brasil do que a Argentina. Agora, esse é o quadro que fizemos no último seminário lá em Irecê, na Bahia, né? Praticamente aquele vazio de outubro, novembro desapareceu, né? Ao contrário, tivemos muita oferta. Estamos no Brasil com muita oferta de cebola desde agosto do ano passado, né? Preços baixos, e deve ser talvez o primeiro ano que todas as regiões brasileiras foram afetadas pela questão do preço. Todas as regiões produtoras tiveram problemas com o preço, porque mesmo lá em Irecê, nós fazendo esse quadro, mostrando que a oferta, principalmente em dezembro e janeiro, desde novembro, na verdade, ia ser muito elevada, como naquele momento, em maio do ano passado, os preços estavam muito favoráveis, todos saíram com a ideia de plantar mais. E isso veio descendo, e eu acho que chegou aqui, né? E acho que foi até para o outro lado da cordilheira, né? Eu acho que foi até para o Chile um pouco, porque Chile no ano passado bateu o recorde de venda para o Brasil. Então ficaram animados com o mercado brasileiro, né? Porque o ano passado, a safra passada, nós tivemos muita chuva, nossa safra reduziu em 1/3, a maior safra do Brasil, que é a safra de Santa Catarina, e aí isso criou um grande impacto no mercado. Também teve perda no Rio Grande do Sul, também teve perda no Paraná, e o Brasil
teve que importar 270 mil toneladas para cobrir, e os preços internos no primeiro semestre do ano passado foram muito elevados. Bom, como está a produção de Santa Catarina? Esses são os números dessa última safra. Em setembro, nós imaginávamos que íamos ter um pequeno aumento, mas, na verdade, foi para 19 mil. Tínhamos uma previsão de 30 toneladas. A produção bruta nossa é de 567 mil toneladas. Quando é um ano normal, temos perdas pós-colheita de 16%. Um ano seco, um ano com pouca chuva. Tá? E as datas de oferta e período de comercialização. A realidade é outra, né? Aumentou a área, né? A produtividade prevista meio que se confirmou, um pouco menos. Tivemos essa produção. Estávamos trabalhando até 15 dias atrás com 20%, mas com certeza vai aumentar muito a perda pós-colheita. As cebolas que temos armazenadas tiveram bastante problemas com o calor que fez aqui em todo o sul do Brasil, né? E afetou um pouco a produção, e ainda que nós devemos ter entre 40% a 50% da nossa produção armazenada, mas as perdas pós-colheita vão reduzir bastante essa oferta. Essa é a distribuição da produção na província, né? A principal região produtora é Ituporanga, da cidade onde moro, né? Esse é um comparativo de 2023-24, né? Tivemos um aumento de 4% na área, e aí estão os dados de produção, que, como vocês viram, foram de 402 mil toneladas para 556. Isso é mais do que o consumo de um mês no Brasil, né? O Brasil deve consumir em torno de 120 toneladas por mês, e esse aumento, claro que parte vai se perder, mas é um aumento considerável, somando com o aumento que também teve nos estados vizinhos. A região principal produtora, que é a região de Ituporanga, Ituporanga é um município que tem quase 5 mil hectares de cebola. Na verdade, aquela região é a maior região produtora de cebola da América do Sul, né? Porque produz em torno de 400 mil toneladas concentradas ao redor de 400 a 450. O restante está na região mais para o oeste, mais próximo da Argentina, que é uma região de planalto, mais alto. Nossa região é uma região de vale, com algumas chapadas, umas mesas, né? Mesetas, onde se trabalha com cebola. O preço, aquilo que eu falei, né? Uma situação, primeiro semestre, chegou isso é por saco de 20 quilos, né? E é no atacado, porque aí é possível fazer comparações do Brasil todo, né? Esse é o preço no atacado. Então, realmente, uma queda que em março foi maior ainda, né? Aqui são as regiões produtoras. Pelo avançado do tempo, vou pular, né? E um pouco do histórico da evolução da produção. A palestra vai estar disponível para quem quiser. Esses são as cebolas que nós trabalhamos. Nosso principal material é Vale Sul, é uma cultivar desenvolvida pela Epagre e que é vendida pela Agritu, porque venceu uma licitação. Nós da Epagre temos royalties sobre esse material, deve significar mais da metade da produção, ela ou algumas cópias dela, né? Os materiais mais tardios, como crioula, hoje são pouco significativos, né? Agora, só imagens. Esse é um processo para a produção de mudas, acho que almácigos, né? Para quem não conhece, né?
Se utilizamos serragem de madeira, né? Campo, mácigos, colheita de mudas, transplante manual. Em torno de 70% da área ainda é dessa forma. Custo de produção nosso, 35% é com mão de obra. E dependemos de trabalhadores, principalmente do Nordeste do Brasil. Temos alguma coisa com cobertura, mas muito pouco. E está aumentando a cada ano a semeadura direta. Nesse ano, imagino que vamos para 40%, talvez até próximo de 50% da área. Há muito investimento em semeadoras, em sementes pelletizadas, em avanços, irrigação, que permitem o uso dessa tecnologia, por causa do custo e da falta de mão de obra. Irrigação, trabalha-se com aspersão convencional, colheita é em grande parte manual. Como disse, uso intenso de mão de obra. Os sistemas de armazenagem, aquele um modelo mais antigo, mais rústico, que chamamos de estaleiro, aqui com bins, alguma coisa em campo que se experimenta. Também se trabalha em galpão com, chamamos de maleta, né, com cebolas, e o que está aumentando muito, a utilização de ar forçado, de ventilação mecânica. Tanto para secar a cebola, quando temos que tirar do campo com rapidez por causa das chuvas que são normalmente intensas em novembro e dezembro, quanto para manter a qualidade. Só que não tem controle de umidade, não tem controle de temperatura, é uma coisa empírica ainda, né? Não é parecido com o que o colega da Holanda apresentou aqui, mas está aumentando bastante. Mesmo dessa forma, permite uma melhoria considerável na armazenagem. E vamos trabalhar com modelos mais sofisticados. Bom, por último, quais são as tendências, né? Nós, apesar dos preços baixos, devemos manter essa tendência, manutenção ou leve aumento da área, porque tem muito investimento em maquinaria, em sementes, o custo de produção na nossa região fica em torno de R$1,40 até R$1,60. Mas quando vai utilizar isso, saca, né? Se tira fora o custo fixo, somente o variável, vai ficar em torno de R$1 por quilo. E dessa forma, com apoios governamentais que pequenos produtores têm, esta safra é uma safra que, se considerando o valor que eles receberam, vai se pagar. Eles dizem que vai dar prejuízo, mas ela vai se pagar, né? Claro, não vai pagar a manutenção do equipamento, essas coisas, né? Bom, aumento da área semeadura direta, investimento em estrutura de armazenamento, já falei. Ampliação da mecanização, ainda não funciona bem, mas estamos aumentando para arrancar e recolher. Cada vez mais investimento em irrigação. E temos a consolidação das cebolas precoces vermelhas, né? E o decréscimo do cultivo de super precoces, super tempranas, né? Bom, era isso.